No ar. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui novamente. Hoje nós temos uma noite especial de reflexão, de informação, trazendo um assunto muito interessante. E nós só estamos aqui porque nós fazemos parte de uma grande associação que nos dá esse caminho para chegar até vocês, que é a Associação Brasileira de Advogados. Agradeço já em nome do presidente Dr. Esdras e do nosso representante aqui do Rio Grande do Sul, Tiago Kidrick. Nós somos a Comissão de Direito à Saúde do Rio Grande do Sul. Nós temos alguns projetos aos quais nós trazemos informações a respeito quanto à saúde, e nesse projeto hoje, que nós estamos trazendo essa novidade, essa estreia, ele é relativo a cores, a saúde nas cores. E nós estamos trazendo na noite de hoje, o Setembro Roxo. O setembro, ele trata da demência do Alzheimer. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós tivemos o apoio para esse programa da Abras, que é uma associação brasileira do Alzheimer. Para isso, nós temos convidadas especiais, que são membros da diretoria da Abras, e vamos trazer um pouco desse assunto para vocês nesse projeto. No setembro também temos outras cores que nós traremos, mas a noite especial de hoje, de abertura, é sobre o Alzheimer. Então, vamos nos informar um pouco, debater e ver um pouco mais dessa doença, dessa demência, que a gente às vezes sabe que existe, mas os pormenores, assim, ficam um pouco nebulosos. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Michele Clos, e ela vai fazer as devidas apresentações. Gostaria, antes de dizer que esse projeto também é um pouco de criação dela, idealizadora desse projeto. Ela é membro consultiva e coordenadora do GT de Políticas Públicas da nossa associação, da nossa Comissão de Direito à Saúde. Com a palavra, a doutora Michele. Boa noite, então, doutora André, muito obrigada. Com muita alegria que eu faço parte dessa comissão de saúde e também da Abras, né? Para mim é uma honra fazer parte desses dois espaços de forma voluntária, porque é uma contribuição social, e tá nessa noite hoje com duas colegas aí, com a Sinara e com a Silvana, que tem um trabalho muito bonito e de uma relevância que às vezes as pessoas nem sabem que existe. Então, acho que quando a gente vem para o mês de setembro, para o dia 21, que é o dia, então, de conscientização sobre a demência de Alzheimer, é importante a gente falar disso, porque cada vez mais a gente tem pessoas com demência de Alzheimer e a gente tem famílias que não sabem o que fazer. A gente tem pessoas que não sabem o que fazer. Então, eu queria começar, então, hoje, não é meu papel falar sobre isso, mas mediar o debate, então eu queria começar apresentando quem vai estar com a gente hoje, né, que, então, é a Sinara, que é a Sinara Farias Lourenço, que eu vou dar uma coladinha aqui, advogada da área de família, de sucessões e curatelas, que ela é membro da Comissão Especial de Família e Sucessões da OAB-RS e da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RS também. E ela é diretora jurídica da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. E a Silvana Poltenieri, eu nunca consigo falar direito o sobrenome, Silvana Poltenieri Lammers, enfermeira, psicanalista, tem pós-graduação em tanatologia e psicopedagogia. E ela é coordenadora da Abras Caxias do Sul e vice-presidente da Abras do Rio Grande do Sul. Então, são duas pessoas que têm um trabalho consistente aí com pacientes com a demência de Alzheimer e que vão hoje poder nos auxiliar a entender o que é essa demência, tanto nos aspectos clínicos, né, do cuidado com as famílias e também na dimensão jurídica, que eu acho que é um ponto importante, né, doutora André, entender qual os aspectos jurídicos que têm relação com a demência. Então, eu queria iniciar com a doutora, Silvana, nos falando um pouco sobre o que é essa demência, falando um pouquinho da Abras, como é que isso impacta a vida de todos nós, né? Por que a gente fala aí disso no mês de setembro? Boa noite, doutora Michele, boa noite, doutora Andréia, doutora Sinara.
É um prazer representar hoje aqui na nossa live a associação, né, hoje como vice-presidente, mas como voluntária há 13 anos da Associação Brasileira de Alzheimer. A nossa Abraz hoje, no mês de agosto, ela comemorou, então, 29 anos de existência no Brasil. É uma instituição forte, que vem se aperfeiçoando, aprimorando a abordagem, melhorando a comunicação, e, em especial, ficando cada vez mais perto do cuidador, que é o objeto realmente, hoje, além de ser a nossa fonte de estudo, o nosso cuidado maior, também é quem vai propiciar aos portadores de doença de Alzheimer uma qualidade de assistência. Então, a Abraz, ela tem um tripé informativo, de acolhimento e principalmente de pesquisa. Então, me orgulha muito fazer parte dessa associação há tanto tempo e conseguir, então, dar sequência. Mas a Abraz, para além disso, ela além de ser muito viciante esse trabalho voluntário, ele também nos aproxima muito da nossa realidade, né? Que realidade é essa? Todos nós temos um gancho de chegada na associação, e embora seja a minha linha profissional, também nunca posso deixar de pensar de que eu tive um familiar, né? Uma familiar com doença de Alzheimer. E as nossas expectativas nesse sentido, elas não são das melhores, né? Embora muito já se avançou no cuidado, na assistência, no entendimento também do processo demencial. Hoje no Brasil, então, nós temos 2 milhões de pessoas que sofrem da demência, sendo que a gente estima que de 40% a 60% dessas pessoas portadoras de demência, entre 40% e 60%, essas pessoas, então, têm o diagnóstico de doença tipo Alzheimer. Cada uma com alguma característica, mas que a gente sabe que é uma doença degenerativa, neurológica, crônica, e que, assim como todo transtorno, assim como todo o processo que envolve uma dependência, ela é uma doença familiar, onde a família vai ter que ser tratada, a família vai ter que ser cuidada e preparada para um cuidado de qualidade para esses portadores, né? Bem como, né, hoje a gente fala tanto em meio pandêmico, que nos faz fazer lives, né, doutoras, é entender que dentro desse processo nós temos também as instituições de longa permanência, que sempre a gente precisa trazer e que precisam estar qualificadas para cada vez mais receber portadores de doença de Alzheimer. Tu queres fazer alguma questão pertinente? Doutora Michele, como é que a gente vai fazendo essa condução? Mais algum dado da associação? Eu acho que é importante a gente falar sobre, né, Silvana, quais os principais desafios aí que as famílias enfrentam hoje, nesse período de pandemia, por exemplo, assim, estar em casa com paciente com Alzheimer, por exemplo, o que é mais difícil? A própria questão da institucionalização, porque as famílias hoje estão tendo que conviver com isso, né? Se houve, se esse momento de estar em casa com seu idoso, se isso tem acelerado os processos de demência ou não tem relação direta, né? Como é que a associação tem percebido isso e como é que a associação tem conseguido dar conta desse suporte com as famílias, né? Já que os encontros presenciais com as famílias, ele teve que ser suspenso lá em março, né? Justamente porque era o público de risco. Exatamente. Então, como é que a associação consegue dar esse suporte para as famílias hoje que precisam, sim, tanto do amparo, não só o emocional, mas também das informações técnicas? Ok. A associação ela teve que se reorganizar, assim como todos nós, né, para que a gente pudesse abraçar esses cuidadores, e a gente tem muita alegria em dizer que o Rio Grande do Sul foi o pioneiro, né, nessa estratégia no Brasil de conseguir realmente fazer grupos de apoio à distância, né? A gente tem um parceiro maravilhoso em Porto Alegre que conseguiu acolher esses grupos e fazer com que eles acontecessem, né, mesmo que virtualmente. A rotina do cuidado, ela já exige, né, do cuidador,
algum tipo de isolamento, né? Não que nós sempre de alguma forma desestimulamos, sempre orientamos para que o portador seja estimulado de forma multidisciplinar, entendendo que ainda é um desafio no Brasil o trabalho multidisciplinar em alguns centros, né? Ou até mesmo em cidades do interior, é muito difícil para alguns profissionais compreenderem a importância do interdisciplinar. Do multi é muito difícil, o inter às vezes é um desafio intransponível, né? Geralmente alguns profissionais ficam um pouco mais receosos de alguma invasão da área, enfim, mas no Alzheimer isso é mais que necessário. Nós precisamos entender que esse idoso ele precisa ser estimulado pelo musicoterapeuta, pelo psicólogo, pelo psicopedagogo, pelo nutricionista, e lançar mão de todos esses artifícios no meio de uma pandemia exigiu do cuidador uma total remodelação, né? Quer dizer, fazer uma readaptação, né, de 5 profissionais ser atendido por um, perceber que cada fase, né, e para aquele ouvinte que está conosco aqui na live, né, para aquele que nos acompanha, entender que didaticamente o Alzheimer tem 3 fases, né? A gente tem a fase inicial, que começa com pequenos esquecimentos, mas o Alzheimer é uma doença muito anterior a isso, tá? Mas didaticamente nós temos 3 fases. A primeira fase, que tem pequenas perdas, né, sensoriais, alterações de comportamento muito sutis, inclusive a perda de memória, mas normalmente a família ela traz sempre essa questão como a principal, mas junto com essas perdas a gente tem perdas progressivas e que precisam então de intervenções de profissionais específicos. E o próprio profissional do direito, ele é o profissional às vezes que vai ser consultado, a doutora Sinara vai falar melhor disso, lá no final, né, quando a gente vai falar em curatela, interdição, quando, na verdade, para garantia de direito daquele idoso, ele já deveria passar por um processo muito anterior às fases finais, até para que pudesse, então, lançar mão de questões da saúde pública de acompanhamento daquele idoso. Então, é uma doença muito ampla e de muitas interfaces e de muita comunicação disciplinar. Eu recordo, assim, que durante o início, eu falo isso de 10 anos atrás, como se fosse bastante, mas é muito pouco, de que a gente não tinha nem medicamentos muito controlados para um controle de sintoma realmente, né, para uma agressividade, enfim, era muito difícil para o profissional médico conseguir atender a demanda. Hoje não, hoje a gente tem tratamentos que se mostram eficazes cada vez mais. É uma das doenças onde mais existe pesquisa no mundo, quer dizer, há muito movimento de pesquisa para que se possa dar um suporte adequado, né, e também que se busque, de alguma maneira, a cura para ela, e a gente não pode deixar de citar que é cruel, por exemplo, com familiares, quando a gente se depara com fake news, né, e aí vem a importância da associação como um corpo, como um todo, para que essas pessoas, elas realmente busquem informação no lugar correto, né, no grupo de apoio, mesmo que online, nesse momento, que ela consiga dar esse amparo. Aqui em Caxias, a gente procurou fazer um SOS, né, nos profissionais voluntários, como regional, nós fizemos, então, assim, quando aquele familiar está muito desorganizado, com muita dificuldade, a gente faz, então, uma teleorientação através do WhatsApp, enfim, para alguma coisa muito pontual, de manejo ou de dificuldade, e aí vem as estratégias, mas que muitas vezes o próprio familiar, né, e eu como cuidadora me deparo com coisas relacionadas à doença de Alzheimer, assim como hoje a gente tem, né, com a Covid, enfim, mas que assusta e que dão expectativas que não são verdadeiras, né, e a gente tem todo um trabalho em relação ao cuidado daquele idoso, né, dentro de cada característica de Alzheimer. A gente fala de Alzheimer, obviamente, porque no dia 21 é o Dia Mundial de Conscientização da quebra do estigma da doença, mas a gente precisa lembrar que existem outras demências e que também abraça esses familiares, né, e nesses processos demenciais também a gente faz um cuidado e um olhar para essas famílias. E aí, já convidando a doutora Sinara para poder falar com a gente, tem também, dentro
dos aspectos jurídicos, uma série de questões para a própria proteção, tanto do idoso quanto da família, né? Porque na medida em que a pessoa vai perdendo a capacidade de não digo de se governar, porque eu acho que não é esse o termo, né? Mas de responder por si, por conta da demência, ela também se coloca em risco e coloca em risco a sua família. E aí, quais são os instrumentos jurídicos possíveis nessa situação, né? Quando ele pode se colocar em risco, doutora Sinara? Boa noite a todos. Michele, eu vou responder a tua pergunta, mas antes me veio assim que eu deveria contar um pouquinho da minha história, porque eu sou profissional e eu sou familiar. Meu pai tem Alzheimer e isso muda tudo. Eu era já uma profissional, eu tenho mais de 20 anos, assim, que eu formada em direito, advogada, mas eu passei 10 anos assessorando no Tribunal de Justiça, então eu fiquei afastada. Então, em 2010 eu voltei a advogar. E aí eu voltei para a área que eu sempre gostei, da família. Família, hoje está separado, antes era tudo junto, mas hoje a gente tem família, tem sucessões e tem a curatela, numa vara especializada aqui em Porto Alegre. E aí o que aconteceu? Eu advogava, eu sabia bastante da minha área, sempre fui muito estudiosa, mas lá por 2015, o meu pai começou a apresentar uns sintomas. Ele, fazendo exames de rotina, o médico pediu uma tomografia e eu fui com ele no neurologista, e aí ele disse, demência senil. Eu falei, tá, né? Ele estava normal ainda. Só que um ano depois, já não era mais tão normal. Ele começou a se atrapalhar com questões bancárias, ele saía de carro, eu não me lembro se ele deixou de dirigir. Imagina que em 2015 começou os sinais clínicos, mas a gente não percebia nele. Um ano depois, a gente começou a perceber sinais. E mais um ano, eu acho que ele ainda... Foi quando ele parou de dirigir, porque ele perdeu a carteira por pontos, graças a Deus, porque ninguém fazia... Não tinha como tirar o carro, a gente não tinha autonomia para chegar para ele e dizer... Ninguém andava de carro com ele, ele andava sozinho, e a gente ficava com medo que acontecesse algum acidente, mas, ao mesmo tempo, a gente estava no limite de deixar ele com autonomia. E qualquer familiar, qualquer pessoa que tem um familiar com Alzheimer, eu acredito que passe por isso. Tem um limite, assim, que é muito tênue entre a pessoa tem autonomia e ela começa a perder a autonomia. Geralmente, quando ela começa a perder a autonomia, ela fica muito agressiva, irritada, porque não estão deixando ela sair de carro, ela sair às compras. Imagina, meu pai que sempre... Ele saía de casa, ia para o sítio, ia para a empresa, ia fazer um monte de coisa e, de repente, não pode. Né? A gente não conseguia segurar ele em casa. E foi indo, até que ele se perdeu. Aí, no dia que ele se perdeu, que ele não conseguia voltar para casa, eu fiquei 1h30, talvez mais, com ele no telefone, ligava, desligava. Onde é que tu está? Como é que é a rua? É uma avenida? Tem alguma placa? E olha, foram muitas ligações até que ele passou por um estabelecimento, acho que era um restaurante que estava fechando, isso já era... Eu estava procurando ele desde as 8h30 da noite, de carro na rua. 10h30 eu consegui, uma pessoa pegou o telefone e disse, eu sou segurança aqui do restaurante, o restaurante está fechando, e eu disse, senhor, eu acho que ele está meio perdido. Eu disse, ele está perdido, por favor, me dá o endereço que eu estou indo aí buscar. Então, ele ficou um bom tempo na rua, e eu atrás dele pela cidade inteira, e se alguém já passou por isso, sabe o pânico que é. Eu estava no centro, eu andava pela Protásio, eu subia, descia a rua, e dizia, onde é que ele pode estar? Até que consegui resgatar ele, e aí a gente teve que cortar as saídas. E aí foi o momento em que nós decidimos, como ele não conseguia parar quieto em casa, ele chegava ao ponto de pegar ferramentas para desmontar a porta, porque tinha uma chave que só minha mãe e eu e meus irmãos tínhamos, ele não tinha. Ele chegava nesse ponto. E aí minha mãe me ligava e disse, Nara, ele está desmontando a porta.
Era assim, era bem difícil. Aí a gente acabou decidindo por colocar ele numa geriatria, que era um lugar onde ele já frequentava o centro-dia, que é uma opção fantástica para quem tem condições, tá? Quando o idoso está muito agitado e quer que ele esteja em segurança, é uma opção. A Abras apoia muito isso, né? A gente conhece outras pessoas na mesma situação, troca muitas ideias e as coisas vão se tornando um pouquinho mais fáceis, né? E aí a gente fez enfim, tomou essa decisão. Ela é dificílima, mas ela tem que ser tomada. Alguns idosos com Alzheimer, a gente consegue manter ele dentro de casa com alguma segurança e também digamos, em termos clínicos, né? Ele bem atendido, com cuidadores, às vezes enfermeiro, enfim, a própria família. Mas às vezes não. No caso do meu pai não tinha como, porque ele não dormia de madrugada e qualquer situação, assim, eu entrei, bati a porta, esqueci de trancar, ele já estava indo para a rua. Então era realmente muito perigoso. E foi, como eu disse, né, muito difícil. Foi uma decisão dolorosa, levou um tempo para a gente se acostumar, mas aí aconteceu que ele também perdeu um pouco da capacidade cognitiva, e isso pode ser, né, até estranho eu colocar isso, mas isso foi até um alívio, porque ele passou a se adaptar muito melhor na geriatria, e o humor dele melhorou, tudo ficou mais fácil a partir daí. Então, é um paradoxo, né? A gente vê a pessoa perdendo a capacidade cognitiva dela e, ao mesmo tempo, ficando mais tranquila em relação à doença como um todo, né? Enfim, então eu tenho todo esse histórico, né? A Abras me apoiou muito, uma pessoa conhecida me indicou a Abras quando percebeu que ele estava tendo alguns sintomas, e todas as pessoas me acolheram muito bem. Eu tive, assim, muitas indicações de tudo, e isso facilitou muito, porque quando a pessoa começa a ter sintomas, os familiares acham que aquilo, enfim, ninguém entende nada, e os familiares ficam total e completamente perdidos. E ter o apoio de uma associação como a Abras, com os encontros para os familiares, com a troca de informação que acaba acontecendo, assim, não é uma bênção, tá? E aí, com esse histórico, né, pai com Alzheimer e tal, eu acabei conhecendo muito mais a doença, mas muito, porque eu perguntava para todo mundo, eu conversava com o médico, eu fazia questão de saber mais e mais. E o meu trabalho mudou como advogada, porque hoje eu sei quando alguém marca, né, uma reunião comigo, eu fecho pelo menos 2 horas da minha agenda, 2 a 3, porque é o tempo médio que a gente fica conversando aqui no escritório, para que a pessoa ela saia mais tranquila, porque a pessoa só vai sair daqui quando ela estiver tranquila. E como eu já passei por isso, então eu consigo dizer, eu sei que é difícil, eu sei que todas as decisões são extremamente dolorosas, mas tomar a decisão de fazer uma interdição é muito importante para a proteção do idoso, da pessoa com Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência. Porque pode acontecer, pode não acontecer, porque tem o idoso que é quietinho, comportado, que fica em casa vendo TV. O meu pai era de bater perna e eu recebia ligações de gente vendendo carro, de não sei que empreendimento, corretores de imóveis ligando que ele tinha ido ver um empreendimento, e eu disse, meu Deus do céu. Mas ele vai chegar em casa, ele comprou sei lá o quê, ou vendeu, né? Para vender precisava da minha mãe, mas comprar ele poderia. E aí aquilo, enfim, olha, foram situações assim que hoje dá para até dar uma risada, né? Mas era horrível. E eu digo, tem situações muito delicadas. O idoso vai no banco, pega seu nome de cheque,
Tem uns que vão no banco, ficam ricos, saem a gastar, fazem um estrago, distribuem, passam cartão em tudo quanto é parte, pegam o talão e distribuem. Enfim, olha, eu já vi tanta coisa acontecer, e aí o idoso acaba comprometendo o seu patrimônio, o seu nome, o da família, cria dívidas, dependendo do regime de bens, quando ele é casado, e também do bem, né? Ele vende. Se é um automóvel, ele pode muito bem sair de casa com e voltar sem, e por aí vai. Então, realmente, a interdição, ela funciona como proteção, é uma medida de proteção super importante, e tem espaço para conversar tanto comigo, como advogada, ou outros colegas, ou psicólogo, ou neurologista, ou, enfim, qualquer das pessoas ligadas, porque é tudo multidisciplinar aí, né? Para a pessoa ficar tranquila, conseguir, inclusive, conversar com o idoso e colocar ele para que ele entenda que é proteção e que está tudo bem. Porque as pessoas que sempre tiveram autonomia na vida, tirar a autonomia tem que ser bem conversado, né? E eu já consegui, fico muito feliz, assim, de ver os familiares me retornando. Deu tudo certo. Chegar na audiência é como uma entrevista, mas tem uma audiência, a pessoa vai ser ouvida. O juiz daqui de Porto Alegre, que é vara única, né, vara especializada, ele tem muita didática, assim, ele sabe fazer isso muito bem, deixar a pessoa tranquila, mas, de qualquer maneira, ela está recebendo na sua casa o juiz. Ou ela se desloca até o foro e é uma situação mais, digamos, um pouco mais traumática. Tem uns que não dormem, as audiências geralmente são à tarde, no dia anterior eu digo, bom, se é no foro, te prepara. No dia anterior, a pessoa não dorme, a pessoa acorda cedo, ela toma 2 ou 3 banhos, ela não almoça, ela passa mal, enfim, porque é uma situação que cria ansiedade. Né? Mas é medida de proteção, é importante. Em relação à interdição em si, eu não sei quanto tempo eu tenho aí, eu não posso me estender demais. Mas a gente tem... Tempo, a gente tem 1 hora no total. Então, a gente pode ir conversando sobre. Não, vai falando. E aí tipo assim, também, se quiser dividir uma dúvida assim, que as pessoas perguntam. Às vezes a pessoa não sabe, é interdição ou curatela. Tanto faz. A gente tem hoje 3 leis que tratam de interdição ou curatela. A gente tem o Código Civil, que é de 2002, e fala curatela. Todos os termos que tratam da matéria, do assunto, curatela. A gente tem o Código de Processo Civil de 2015, fala em interdição. É a mesma coisa, resolveu usar a interdição. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também de 2015, adotou o termo curatela. Ou seja, é a mesma coisa, não tem diferença alguma, só que uma legislação usou de um jeito, outra de outro. Isso é um aspecto importante, cara. Os médicos às vezes perguntam qual é a diferença de curatela e interdição. Nenhuma. Mesma coisa. É que o legislador, ele não facilita a vida das pessoas. Então, ao invés de ter um termo só, tem 2. Dá para dar uma complicada, né? Para não perder o jeito. Assim. O legislador sempre gosta de tornar as coisas mais difíceis. Mas é a mesma coisa. Aí uma pergunta que sempre se faz é: quem pode pedir a interdição? A lei, e no caso é o Código de Processo, daí que trata dessa parte, ela estabelece que os pais, porque às vezes a gente está falando de Alzheimer, mas tem a criança com síndrome, enfim, né? Isso pode acontecer desde cedo. Os pais, o cônjuge ou companheiro, o tutor, que é quando não tem os pais e tem um tutor para criança, tá? Parentes, os filhos, né, obviamente, e se não tiver os filhos, um sobrinho, enfim, alguém que tenha convivência. Acontece, às vezes, da pessoa, ela ser institucionalizada, tá? Às vezes a família abandona, às vezes não abandona, mas larga por exemplo, o idoso que frequenta um centro, um centro de idosos, ali junto ao CRAS, o CRAS geralmente encaminha
às vezes consegue vaga, vai para a instituição. E aí a família some. Bom, agora ele está bem cuidado, a família some, para não correr o risco de mandarem ele de volta para casa. Aí quem muitas vezes pede? O diretor ou o presidente da instituição. Tá? O Agostinho da SPAM, diretor, eu acho, o cargo dele, ele tem vários curatelados. Mesma coisa acontece no Padre Cacique, por aí vai. Porque com a curatela, muitas vezes o idoso entra na instituição e não tem aposentadoria, não tem nada. Então, isso se faz para poder pedir um benefício para aquele idoso que não tem aposentadoria nenhuma, tá? Não tem nenhuma renda. Olha só, e a Silvana, por exemplo, a Silvana tem clínica geriátrica. Silvana, no teu caso, tu chega a ser curadora de algum dos teus pacientes ou todos eles são da própria família? Atualmente não, mas já tive, Michele, assim, e não é prática incomum dentro das instituições aqui na cidade de receberem curatelados, né, porque a gente sempre pensa numa magnitude, assim, de que aquele idoso foi abandonado, mas existem os idosos sem família também, né, não é raro aqui na região idosos muito longevos terem, né, 89, 92, 97 anos e não terem mais ninguém, né, ou não tiveram filhos, enfim, não estabeleceram um vínculo social mais intenso, eram pessoas já com um histórico mais de isolamento, enfim, e que acabaram que não tem ninguém para que assuma isso. Aí, quando ele vem através de uma medida de vulnerabilidade social, né, de proteção dessa vulnerabilidade, acontece, sim, do diretor ser convocado, né, a ser o tutor daquele idoso. É bem comum. Eu acho que a doutora Sinara está colocando isso, as pessoas que têm clínica onde circula alguém em situação de vulnerabilidade ou que realmente não havia família, acabam passando, sim, por essa questão de ser tutores. Isso acontece nas instituições públicas, né? Porque nas privadas é óbvio que vai ter um familiar que vai levar, e aí ela vai ter um custo, e a pessoa, enfim, geralmente é o familiar que pede. Às vezes... Não, mas até o que... mas a Silvana é privada. Pois é, Sinara, essa é uma coisa muito corriqueira. Talvez não seja assim tanto da tua prática no sentido pertinente do privado, mas é muito comum isso acontecer, né? Idosos não terem família ou tem um caso que eu acho que é o que mais me chama a atenção, de uma idosa que foi institucionalizada com 65 anos, com diagnóstico de transtorno bipolar. Ela não era um fator, naquele momento não era demência, depois acabou desenvolvendo uma demência, e ela tinha uma sobrinha que não tinha casado, e essa sobrinha faleceu de um acidente, e posterior a isso, o irmão dela tinha 90 anos e faleceu, e a irmã, que foi institucionalizada na época com ela, tinha 85, faleceu, e ficou só ela. E até hoje ela permanece na instituição com uma curatela para o diretor da instituição privada. Ela tem condições de financeiras de se prover, né, de se sustentar, mas que realmente não tem ninguém para atender. E aí esse diretor acaba prestando informações ao Ministério Público, né, relatórios, enfim, dos gastos dessa pessoa, porque não tem mais ninguém. E isso é muito comum, muito mais comum no Brasil do que a gente possa imaginar, e é uma bandeira também da Brás, essa questão de viver em sociedade, né, de observar aquele vizinho que está do nosso lado, que é rabugento, que a gente não dá bola, e que a gente não quer saber, e aquele idoso daqui a pouco desenvolve uma demência, e ninguém fica sabendo, né, isso nos países europeus é uma coisa extremamente comum acontecer, e hoje essa realidade está batendo na nossa porta, né, aqui na Serra, que a gente tem uma cultura quase que predominante italiana e alemã, enfim, a gente percebe muito isso, assim, das comunidades começarem a cuidar dos seus idosos em função de que foram pessoas que não optaram pelo matrimônio ou que realmente não estabeleceram vínculos afetivos que não com a sua comunidade, né? Isso é bem interessante, assim, porque nos faz olhar para aquelas pessoas que a gente
acha que daqui a pouco, não vão precisar de auxílio, que não vão precisar de um olhar, e que, na verdade, podem precisar, sim, porque às vezes a gente tem essa coisa de que só vai precisar das instituições filantrópicas ou públicas, e muitas pessoas que vão para as instituições privadas também precisam de um cuidado, de um olhar, de uma assistência, que é dessa rede de suporte que a gente vai chamar de rede solidária, que não é uma rede de apoio familiar, mas é uma rede de apoio solidária, né? Porque ela não tem um vínculo sanguíneo, mas ela é importante também, né? Mas, enfim, eu sou mediadora, então eu não posso ficar me metendo nesse negócio. Para finalizar, Michele e Silvana, eu tinha pulado essa parte porque aqui em Porto Alegre o que acontece muito quando, às vezes, o próprio idoso, que nem tem Alzheimer, que nem tem nada, ele resolve. Eu conheço um caso de uma senhora que ela morava sozinha, então ficou viúva. Aliás, ela ficou viúva e daí ficou um tempo morando sozinha, cansou, pediu para o filho botar à venda o apartamento e foi morar na clínica acho que era a melhor amiga dela, que era meio prima, sei lá. E não era nem questão de interdição, ela não precisava, né, ela tinha condições, e ela foi sozinha. Então, alguns vão sozinhos. O que acontece muito aqui em Porto Alegre é do idoso ser de um familiar, um vizinho, alguém procurar o Ministério Público, e aí quem entra com o pedido é o Ministério Público. Tá? Entra com pedido de interdição, vão no local onde a pessoa está, vão verificar. Então, tem muitas, não sei dizer o quanto, mas muitas ações aqui que quem entra é o Ministério Público. E, às vezes, por questões familiares, que não tem quem queira assumir a curatela, porque é uma responsabilidade, né? A pessoa tem que estar à disposição, o juiz acaba nomeando um curador dativo, que é um terceiro. Tem aqui no caso de Porto Alegre, tem os advogados se cadastram ali na vara de curatelas, e aí eles nomeiam geralmente um advogado, mas pode também ser uma outra pessoa indicada pelo próprio idoso, curatelado, a pessoa com Alzheimer, mas ainda com cognição e tudo, enfim, é variado, assim, tem bastante coisa. Era isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Resolve a mediar no meio do programa. Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber o seguinte: a pessoa, quando ela tem tem o laudo, né, que tem Alzheimer, ela de alguma forma teria algum tratamento, ou os tratamentos, o exercício, um corte, por exemplo, de bebidas alcoólicas, de tabaco, fumo, e associado a uma alimentação, isso traria, por exemplo, seria melhor para a qualidade de vida, mas não teria assim como parar a doença. Depois dela iniciar, ela só segue. E se isso é verdadeiro, qual é o tempo mais ou menos aproximado? 10 anos, 12 anos? Quanto tempo a doença tem mais ou menos uns dados assim a respeito de tratamento, de melhora dos sintomas, né, através de algumas modificações de hábitos, e qual a duração depois de diagnosticada? Acho que eu respondo, Michele, isso? Vamos falar um pouquinho do estadiamento. Eu acho que essa é o núcleo ali da questão da doutora Andréa. Nós temos, assim, como eu falei, a questão das fases, ela é uma questão didática para a compreensão da família, mas hoje a gente já fala em outras modalidades e outras interfaces, mas vamos compreender, então, que quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente fala em torno de 6 anos, né, de 4 a 6 anos da primeira fase, que é a perda da memória, essa confusão que a doutora Sinara traz do pai, né, que ela utiliza como exemplo, de se perder, de saber, por exemplo, dirigir, mas ter um risco porque perde a eficiência no foco da atenção, na atenção centrada, enfim. A gente percebe que nós temos uma doença que vai atingindo, né, ela começa numa área frontotemporal, enfim, cerebral nessa área, mas que ela vai tendo uma perda de função no decorrer dessa doença.
Depois, na fase intermediária, a gente fala, então, de mais em torno de 6 anos, e depois nós temos uma fase avançada. E notem que em nenhum momento a gente usa a fase terminal. Essa palavra hoje, ela está em total desuso, né? E chega a ser um pecado clínico, alguém que utiliza o termo terminalidade para definir a fase avançada da doença, tá? Não que nós não estejamos próximos à finitude, né? Nesse momento tá todo mundo, né? Tá todo mundo perto da finitude, é só brincar um pouquinho que o corona mostra ali, né? Mas, enfim, fazendo essa compreensão de que essa fase da finitude, ela vai ser uma fase muito mais avançada, aonde existe uma perda de função em que vai se estabelecer. O cuidado paliativo, e aí a gente entra num outro âmago, ele deveria ser inserido desde o diagnóstico da doença de Alzheimer. E aí, isso que a doutora Sinara fala, né? Desde que, quando ela agenda a família para ficar 2, 3 horas, né? Ali no escritório para dar essa orientação, ela já está dando entrada nesse processo que a gente chama de cuidado paliativo. Né? Quer dizer, é nisso que eu gosto de chamar a atenção, porque a gente fala em cuidado paliativo e a gente já remete a família para a sonda, para a cama, né? Não, nós não estamos negando que isso em algum momento vai chegar, mas que a gente não pode utilizar isso como a base total da doença de Alzheimer, né? E aí a gente fala, né, doutora, a gente dá risada assim, e é possível, existe vida durante a doença, né? A gente tem momentos de descontração, momentos que a gente dá risada, né? E se possibilita isso dentro da família. Circulava um vídeo na internet de um idoso em fase intermediária, doutora Andréia, que o filho, no meio da pandemia, teve que encontrar uma solução, porque ele queria ir para o banco, e não dava para ir para o banco, né? E ele bota o dinheiro atrás do celular, e manda ele digitar, e empurra o dinheiro, e ele puxa, e o idoso acha aquilo estrondoso, meu Deus, o celular, né, tá saindo dinheiro embaixo do celular, e aí ele olha para o filho, e eu ri muito, porque quem convive com doente de Alzheimer sabe que a gente tem isso também é muito agradável em alguns momentos a gente conseguir descontrair, né? A gente tem 2 opções, a gente pode ficar chorando o tempo todo para sempre e não aproveitar aquela pessoa que está ali do teu lado, ou tu pode também descontrair. E aí, no final ele olha, né? Eu disse assim, esse vídeo deve ter sido gravado aqui em Caxias, porque o idoso olha e diz, agora eu quero mais 50, né? E o filho tem só 50 no celular, né? Não tinha mais 50 para sair ali. Então, a gente pode, sim, né, encontrar estratégias, encontrar formas, né? E tem tantas formas, tem bonecoterapia, tem musicoterapia, né? E aí a gente descontrai, enfim, relações muito bacanas. A bonecoterapia... A Michelle está com uma trava. A bonecoterapia... A boneca terapeuta tá ali, e a gente tem, né, essas questões. Minha avó, por exemplo, ela não aceitou boneca. Então, ela a gente utilizou outras coisas naquela época, né? Minhas tias colocavam muito, ela era muito, muito religiosa, né? E ela gostava de assistir o missionário na TV. E aí ela botava o missionário, e o missionário pela 10ª vez passando durante o dia inteiro, e a gente já não aguentava mais, porque eram as mesmas propostas do programa. Ela olha e diz assim, lá pelas 9 da noite, que ela não tinha ido dormir, eu tenho a impressão que eu já vi esse testemunho hoje. Então, quer dizer, já tinha passado umas 15 vezes, né? E ela viu o testemunho, poxa, que bacana, assim, ela se deu conta. Então, um raio de memória que fez a gente, né, ficar feliz com isso, né? E, quer dizer, depois de um dia inteiro ela já tinha visto, porque já tinha passado milhares de vezes, mas ela se deu conta que ela já tinha visto. Então, é essa fase que é nessa fase intermediária que a gente pode sim curtir algumas coisas. E nas fases mais avançadas, a gente vai ter o quê? A perda do esfíncter, a capacidade de deglutição que fica reduzida, e a gente aí tem que recorrer à questão da fono, e é por isso que é muito delicado essas nuances da interdisciplinaridade, porque realmente, se o idoso tiver essa possibilidade de ter esse olhar, e às vezes vai ser só dentro da instituição de longa permanência que vai conseguir, né, porque a família às vezes não tem como custear isso fora da instituição, não tem como consultar um assistente social para fazer um estudo social, uma laudo social, enfim, é tudo muito custoso, é uma doença cara,
É uma doença muito cara, e quem tem paciente de Alzheimer em casa sabe o quanto ela custa, né? Silvana, e dentro disso que tu falaste agora, interrompendo novamente, dentro disso que tu falaste agora, algumas famílias ainda têm aquele estigma de colocar um ente em uma ILPI, seria tu abandonar, o que que eles vão pensar de eu estar deixando meu pai lá, quanto muitas vezes, né, lá eles têm todo o tratamento de desenvolvimento e de aproveitamento melhor, com mais qualidade de Eu vida do que se costumo estivesse em dizer, doutora casa. André, que a gente precisa fazer um entendimento. A Sinara tem, né, familiar Eu acho que institucionalizado. nesse sentido É, a Sinara também tem uma vivência pessoal Graças a que Deus. eu nos acho que a ajuda a gente precisa, entender. como a Brás, né? O que que a Brás diz para aquele familiar que procura, e depois a Sinara pode falar um pouquinho sobre isso. O limite é a saúde familiar. Quer dizer, quando o meu marido vai embora porque ele não consegue mais se aproximar de mim dentro de casa, porque meu pai fica violento, porque tem essa mudança de papéis, né? Acende uma luzinha. Quando o filho não consegue mais, a convivência de geração começa a incomodar muito aquele idoso, né? Não consegue lidar com o barulho da criança. Quando aquele idoso começa a colocar em risco as relações familiares e a família começa a colocar aquele idoso com doença de Alzheimer em risco, a gente precisa acender a luz. Esse é o momento de pensar como dar qualidade de assistência para aquele doente. Esse é o ponto que em todas as associações, em todos os grupos de apoio, a gente vai receber de orientação. Eu acho que a Sinara pode falar um pouquinho melhor sobre essa questão. Eu vou só complementar, até pela experiência tanto pessoal como dentro do escritório. Essa questão, assim, primeiro, do Alzheimer, quando o familiar descobre, eu falo por mim e eu falo, acho que por todos ou quase todos, porque todas as pessoas me dizem a mesma coisa. Ela é muito difícil, é difícil de aceitar, primeiro é difícil de enxergar. Depois que a gente enxerga, primeiro você diz, tá só teimando, né? Teimosia. De novo, ele vai tomar banho de novo. Ele vai fazer a barba e tomar banho de madrugada e se arrumar e ficar pronto para sair. Porque tem também ali nessa fase, eu acho que inicial para intermediário, o relógio biológico, ele vai para o espaço, ele vira do avesso, tá? E a pessoa, ela sai às 6 da manhã, ela vai no banco. Ela sai nos horários, meu pai saiu um dia, 10 da noite, sei lá, ele sumiu, e ele depois voltou, ele disse, eu fui cortar o cabelo. Oi? Mas estava fechado. Óbvio, né? Mas são coisas assim que a gente vai acostumando. Fica louca de raiva às vezes. Cansei de ligar para casa, né, nessa fase aí inicial ainda, que ele estava em casa, ele saía, minha mãe disse que ele desaparecia, ia para... Tipo, ela estava fazendo almoço, e ele, eu vou ali no banco, vou ali em tal lugar. Sumia. Dali ele pegava outro, porque daí ele já não estava mais com carro, graças a Deus, né? Mas ele pegava um ônibus, ele andava quase que pelo estado inteiro. Ele olha, cansei de ligar, pai, tô indo almoçar, onde é que tu tá? Mãe, onde é que eu vou passar aí? Teu pai sumiu. Pai, onde é que tu tá? E ele, tô aqui, mas assim, lugar nada a ver, sabe? Já tinha pego pelo menos uns 2 ônibus para onde ele estava. Se eu vou te buscar, não, já tô voltando para casa. Então, é muito difícil mesmo. E a gente fica com raiva, né? Eu consigo conversar isso com os familiares, é normal sentir raiva. E digo isso para qualquer pessoa que esteja nos assistindo ou que venha assistir posteriormente. É normal ter raiva. É normal ter vontade de pular no pescoço. É normal dizer de novo, perder a paciência, se sentir culpado porque perdeu a paciência, se sentir culpado porque ficou com raiva do pai e da mãe, porque, enfim, são muitas emoções e elas vêm juntas, misturadas, causam um turbilhão. Acabou de virar as costas, disse, não aguento mais. Porque daí ele já virou o café, ele já, sei lá, já aconteceu um monte de coisa, disse, não aguento mais. Vou limpar tudo de novo, vou trocar a roupa de cama, vou trocar a roupa dele, enfim. E a convivência familiar vira um inferno, né?
Então, minha opinião, apesar de ser muito difícil colocar um familiar numa instituição, tem instituições maravilhosas, com pessoas também maravilhosas, que vão cuidar, que vão abraçar de manhã, que ele pode virar 10 vezes o café, que está tudo bem, ele pode fazer o xixi dele, ele pode sujar a roupa de cama, ele pode tudo, e está tudo bem, porque tem pessoas, várias pessoas treinadas para isso. Não é em casa que aconteceu uma ou duas coisas e qualquer um de nós pode perder totalmente a paciência. Então, como a Silvana colocou, a situação, a convivência familiar pode se tornar um inferno, tá? E prejudica o idoso, ele acaba ficando isolado, quando ele tem cognição, ainda quando ele percebe que ninguém mais aguenta ele percebe que está incomodando, ele se sente mal, ele se sente inútil, enfim, limitado, entra em depressão, tá? Então, eu acho interessante considerar a questão da instituição, de institucionalizar, para que pessoas com experiência lidem com essas situações com normalidade, porque em casa é difícil. E aí as pessoas têm condições, montam às vezes, cuidador, são pelo menos uns 5, eu acho, porque cuidador, o horário é 12 por 36. Aí tem cuidador amanhã, tem cuidador, cuidador do dia, cuidador da noite, plantonista. Às vezes tem 3, 4, 5 pessoas diferentes entrando e saindo dentro de casa. Às vezes uma sonda, aí tem que ter mais, tem mais o fisioterapeuta, mais fono. Às vezes tem 10 pessoas ou mais circulando dentro de casa e nenhum familiar que mora no local tem paz. Sim, é uma casa que está aberta ao público praticamente. Tu não tem mais não tem mais como preservar a tua intimidade, porque se criou uma situação para a proteção do idoso que acaba a família ela fica numa situação muito complicada, até de convivência, separações, filho que, enfim, não vou citar uma gama de coisas que acontecem, as pessoas devem conviver, ou já passaram por isso, ou vão passar, ou já vão lembrar de alguém numa situação assim. É muito difícil. Tá tudo bem colocar numa instituição. Basta que seja uma instituição boa, que a pessoa possa visitar com frequência, que, enfim, que se mantenha a dignidade da pessoa e o bem-estar também do familiar. É muito melhor visitar o meu pai uma vez por semana e de bom humor do que ficar sem paciência com ele todos os dias. A gente tem que pensar nessa questão com muito, mas muito carinho. Tu sabe, Sinara, tem a Iris Caberlon, ela fez um comentário muito interessante. Ela também cuidou de um familiar e cuidou em casa, né? E cuidou com toda a dedicação e todo o amor possível. E ela coloca ali, né? A pessoa com Alzheimer deve ser considerada uma pessoa que precisa ser estimulada diariamente para manter capacidade funcional e qualidade de vida nas 3 fases, e não tratá-lo como um doente. Essas pessoas geralmente não morrem por essa doença, mas por outras associadas. Acho que existem diferentes situações no contexto da demência de Alzheimer, né, e possibilidade, sim, de pessoas que vão cuidar dos seus familiares em casa, ou vão precisar de um suporte fora de casa. A gente tem que também entender essas diferentes possibilidades, porque a gente sabe que existem famílias que conseguem se estruturar no ambiente doméstico, e a gente vê isso nos grupos de apoio, né, quando a gente aventa a possibilidade de ir para uma instituição e eles dizem, não, eu vou cuidar em casa até o fim, e outros que dizem, não, então eu vou cuidar, né, vou ter este recurso. Mas é interessante o que a Iris nos traz, é justamente isso, é olhar o sujeito pelo que ele é, né, na sua integralidade, quem é aquele sujeito. E aí a gente está se aproximando já do nosso final, aí eu vou pedir algumas considerações finais também para a Silvana, mas é de poder compartilhar com vocês. No meu processo de pesquisa de doutorado, eu visitei uma instituição e tinha um senhor, então, que ele visitava a esposa com demência todos os dias. Ele cuidou dela o máximo que ele pôde, chegou a um ponto que ele não tinha mais condições do cuidado em si, e ele visitava todos os dias no mesmo horário.
E eu achei muito bonito. Eu e meu pai me levava nas minhas entrevistas de doutorado, e aí a gente conversando com ele, ele diz, ela sabe quando eu venho, porque a frequência cardíaca dela aumenta, e ela mexe os olhos quando eu entro no quarto. E aí um dia me perguntaram, né, por que eu venho todos os dias, e eu disse, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Então é bem daquela coisa do filme, assim, né? Essa dedicação e esse amor, esse compromisso, é a história de vida das pessoas. Então, quando a gente cuida de alguém que desenvolve uma demência, enfim, tu tem um respeito, um compromisso, um carinho, e, enfim, né? Acho que todos aqui, a Silvana teve um familiar, a Sinara teve um familiar, o meu avô estava num processo inicial de demência, ele faleceu antes que a demência pudesse evoluir, acho que talvez por bênção de Deus ele amanheceu morto, né? A gente brinca que ele acordou morto, e então foi um ano muito difícil para mim no ano passado, né, que foi o falecimento dos meus 2 avós, mas cada um aí tem uma caminhada, né, uma trajetória nessa questão da demência, e que bom que a gente pode compartilhar com outras pessoas que passam por isso, que vão passar, que trabalham com isso, e que bom que a ABA, né, com a Comissão de Saúde, está realizando esse espaço aqui, né, que a gente olha para o direito, olha para os aspectos jurídicos, mas e que entende que junto com os aspectos jurídicos tem todas as outras dimensões, né, que é a dimensão da saúde, que é a dimensão existencial, que é a dimensão emocional. Então, eu acho que isso é bastante relevante aí para nós. A gente teve várias manifestações aqui de comentários, né? Quero poder pontuar aqui a Alba, que nos deu boa noite, a Janice, nossa companheira de comissão, doutor Rogério Guaraldi, Leandro, que nos deu boa noite, o doutor Roberto Saraiva, a Valquíria lá do Norte, companheira de Abraço também, a Fabiane Schultz, nossa companheira de comissão, a Janice, né, falando que é um momento muito delicado, o Roberto Springer, dando uma boa noite especial para a doutora Andréia, a Kátia Paim, aí, assistente social, a Marlene nos dizendo, né, só assim para entender que nós recebemos diários esses casos. Muito importante ouvir e compreender e saber onde encaminhar, pois a família não sabe lidar com essa situação, né, e suas necessidades. Então, né, o doutor Tiago Kidrig também passou por aqui para nos dar uma boa noite, então a gente fica muito honrado aí com a presença do doutor Tiago. A Marley Pereira nos dizendo aqui, né, exatamente, pois o que determina a longevidade, a sobrevivência e a capacidade funcional, e o Solar Anitta, né, colocando excelente depoimento da doutora Sinara. Ouvimos sempre esses mesmos depoimentos, histórias se repetem. Necessária a desmistificação dos residenciais geriátricos, até para que o idoso possa beneficiar da convivência e das atividades dos residenciais. Acho que a gente teve aí considerações importantes. Aqui a doutora Sinara voltou, ela deu uma despencada, mas agora voltou com a gente, né? E a Lemia falando, né? Gostei muito porque convive diariamente com as idosas com Alzheimer. Acho que é importante a gente, então, fazer esse fechamento, né? Agradecendo as pessoas, mas também ouvindo, então, considerações finais, né, doutora Andréia? Então, da Silvana, o que ela gostaria de deixar de mensagem nesse mês de setembro roxo? O que é importante para as pessoas pensarem, né, quando a gente está falando de conscientização e de desmistificar, né, o que é a demência de Alzheimer. Bom, gente, então agradecemos muito a ABA pela oportunidade, por essa parceria que conseguimos fazer. Obrigada mesmo, doutora Andréia, transmita um abraço nosso a todos. E eu tenho uma frase, Michele, que eu costumo dizer assim, que a dor, o abandono e a solidão são sintomas, na verdade, que a gente pode curar do Alzheimer, né? Nós termos o diagnóstico de Alzheimer em casa, naquele momento pode ser o nosso fim de mundo, mas existe uma continuidade, existe um cuidado, a memória daquele idoso, daquela idosa, ela não se perdeu, embora ela não saiba quem ela é realmente, nós sabemos, e que a gente possa, então, realmente transmitir informações de qualidade,
buscar informações nos lugares corretos, estar presente no grupo de apoio e saber que nós não estamos sozinhos. Todos nós temos as nossas dificuldades, essa troca de papéis nos toma, nos convoca, né? Sermos pais dos nossos pais é algo realmente que todos os dias, né, é algo que a gente não quer, a gente quer ser cuidado, nossa criança interior sempre quer ser cuidada, mas que a gente possa, de alguma forma, dar conta disso, buscando ajuda, e quando não dar, continuar buscando, né? A doutora Sena falou, a raiva faz parte, sim, porque ela é um sentimento, né, e ela vai acontecer, sim, mas que a gente possa transpor e conseguir ficar com amor. Obrigada mesmo. Doutora Sinara, então, considerações finais? Bom, o que eu tenho para dizer para todas as pessoas que têm um familiar com Alzheimer é: aproveitem essa pessoa, que a menos que ela tenha uma outra doença que vá levar ela antes, que o Alzheimer, ninguém morre exatamente de Alzheimer, morre com Alzheimer, mas acaba, né, falecendo por às vezes, a falência dos órgãos, enfim. Mas é uma doença longa, é uma doença em que o primeiro passo é enxergar e depois aceitar. A partir do momento que a gente aceita, tudo muda de figura. E aí a gente consegue tomar as decisões, inclusive as mais difíceis e desafiadoras, e essa situação toda vira um grande aprendizado. Tem uma gama enorme de sentimentos que às vezes estão lá guardados, de situações familiares, todos nós temos, né? Algumas diferenças aí para acertar, e tem um familiar que a gente acaba tudo que tem para se resolver pode ser resolvido e ficar só amor. Mesmo quando a pessoa não reconhece mais a gente, a alma dela reconhece. Eu vou ver meu pai, ele já não sabe mais o meu nome, nem nada, mas ele recebe o meu abraço, ele me abraça de volta, e tá tudo bem. E assim outras pessoas também na geriatria, em qualquer instituição, eles querem amor. O momento de tomar decisões, eu acho que a gente deve basear na dignidade da pessoa. Quando ela já não consegue preservar sua dignidade em casa, não é cuidado, não é dinheiro, é a dignidade, ela precisa estar à vontade, né? A gente toma as decisões que tem para tomar e passa a dar amor. E resgatar tudo que tiver para resgatar e dizer tudo de bom que tiver para dizer, porque é uma doença longa, então a gente tem bastante tempo para se despedir. E isso é lindo, isso é maravilhoso, tá? Então aproveitem os seus familiares. Eles são maravilhosos e eles receber amor é para todo mundo. E a gente acaba ficando muito, muito feliz com isso. Apesar dos pesares, né? Perfeito. Então, eu vou fazer as minhas considerações finais, enquanto eu gostaria que a doutora Michele pegasse o convite da doutora Gisele, para a gente não esquecer. Mas, então, gostaria de considerar antes de mim ou considero agora, doutora Michele? Pode considerar que eu estou pegando o convite. Então, tá bom. Eu gostaria muito de agradecer a doutora Silvana, a doutora Sinara. Muito obrigada pela noite de hoje. Foi esclarecedor, muito bom tê-las aqui, e espero que a gente tenha outras parcerias também para fazer em outros projetos, né? Porque trazer informação, esse trabalho que a gente faz social, de uma forma, de outra, pelo direito, pela saúde, unindo os dois, é muito válido para quem está nos ouvindo. Porque às vezes a gente faz, naquele momento as pessoas até não puderam ver, mas fica gravado, e muita gente tem, né, consegue assistir depois essas informações. Eu gostaria muito de agradecer a Abras, agradecer a diretoria, que disponibilizou a vinda de vocês, muito obrigada a vocês. Gostaria também de dizer que nós seremos, eu já convido vocês duas e todos os nossos espectadores, como eu falo com a Michele, nós estamos num programa ao vivo, eu gostaria de convidá-los para na quarta-feira que vem, dia 23, às 19h15, nós estaremos com o segundo episódio, né, desse programa, que a gente chama esse projeto de Saúde nas Cores. Nós vamos trazer a prevenção ao suicídio com o Setembro Amarelo.
Então, estão todos convidados para na quarta-feira. Nós vamos trazer dois expoentes nessa área também, que vamos tratar do suicídio, que também é um assunto importantíssimo, que linka com muitas áreas, né? Muitas demências, muitas doenças e comorbidades. Então, agora essa foi agradeço e passo a palavra à doutora Michele para suas considerações finais. Não, tu continua falando ainda, porque eu estou tentando colocar aqui o convite da doutora Gisele. Então, assim, segura mais um minutinho. Sim, então tá. Eu gostaria também de, já que estamos aqui falando sobre saúde, convidar os advogados que gostariam de fazer parte de um trabalho social em prol da saúde, que se vierem conhecer um pouquinho da Comissão de Saúde da ABA do Rio Grande do Sul. Nós temos o nosso Instagram, né, que é @aba.comissãodasaude.rs, e aqui na página também pode deixar alguma mensagem e a gente entra em contato. Todos serão bem-vindos e aguardamos sempre vocês nos acompanhando nesses projetos. A doutora Michele está procurando um card da doutora Gisele Varani, que é não, eu até já achei, eu só não estou conseguindo, é problema técnico mesmo. Tu quer colocar no ar? Isso, eu estou tentando colocar ele no ar. E aí é um problema na pecinha. A pecinha não está funcionando. A pecinha que está do outro lado do... É, a pecinha que está operando o sistema, entendi a pecinha. O problema é essa pecinha. A gente tenta aqui, né? Mas a pecinha não funciona, daí é difícil. Mas a gente pode também deixar nas mensagens. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Agora eu consegui. Não, porque, né? A pessoa tem doutorado, ela tem que conseguir. Aqui foi pro ar? Foi. Então tá. Então tá aí, ó, o convite. Fica o convite, então, para o grupo de apoio online da Abras. Vamos conversar sobre o Alzheimer, dia 21 de setembro de 2020, então, das 15 às 16h30. A Gisele Varani, então, gerontologista, ela é coordenadora do grupo de apoio de Porto Alegre da Abras, e o convidado vai ser o Dr. Francisco Pascoal, né, que é psiquiatra, e ele é diretor científico da Abras RS, né, e professor de psiquiatria. Então, a plataforma, deixa eu só ver se aparece aqui qual é a plataforma. Eu acredito que era a Meet. É pelo Meet? Meeting? É no Meet. Então, é pelo Meeting. E aí, quem tiver interesse aí, né, tem as redes sociais aí da Abras, RS, para poder acessar com a gente. Né? Então, fale aí com a Abras, tem o WhatsApp da Abras e tem também o Facebook e o Instagram da Abras. É isso aí, vice-presidente. É isso, gente, isso mesmo. Bom, agora que eu consegui, né, fazer o negócio acontecer, a Gisele está convidando também aqui do ladinho. Então, fica o convite para que as pessoas possam também conhecer o trabalho da Abras. A regional do Rio Grande do Sul tem alguns grupos de apoio funcionando no estado e algumas subregionais, é isso, né, vice-presidente? Então, em termos de considerações finais, para a gente poder ir encerrando esse momento, né, é agradecer as colegas aí da associação, Silvana e Sinara, por estarem aqui, para a gente poder marcar esse momento, né, poder falar sobre a demência de Alzheimer e o quanto isso é importante. Às vezes a gente não se dá conta de que sim, a gente precisa falar sobre isso, que não é vergonha ter um familiar com demência de Alzheimer, que não é vergonha pedir ajuda, que não é vergonha a gente muitas vezes se sentir cansado, mas que existem recursos, existe auxílio, que existe vida, né, independente da doença, porque existe uma pessoa, né, e é a pessoa que a gente ama. Então, fico aqui então, com esse sentimento. E agradecer, então, a doutora Andréia, né, que é a presidente da Comissão de Saúde, e ficamos todos aguardando, então, o próximo Saúde nas Cores, que é sobre o Setembro Amarelo, que aí é para falar sobre saúde mental, né, e a questão do suicídio. Então, é isso, gente, eu vou ficando por aqui com vocês e vou encerrar, então, esse momento. Uma boa noite a todos. Boa noite.